oitavo ano, nós vamos iniciar hoje, na aula de hoje, o processo de independência dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, antes, da independência política deles, eles, por exemplo, eles não eram chamados de Estados Unidos. Eles eram chamados de 13 colônias, tá? E os Estados Unidos, primeiramente eu gostaria de falar que essas imagens que eu vou usar aqui, eu peguei elas na internet, para que ficasse mais fácil para vocês entenderem o estudo. E outra, para a gente entender o processo de independência dos Estados Unidos, nós devemos entender aqui agora, ou melhor, revisar o que nós aprendemos no ano passado. Onde nós vamos revisar aqui hoje, nessa aula, o que era o sistema colonial, né? Lembra que vocês estudaram ano passado? Onde nós vimos que a partir do século XV, ao século XVIII, foi implantado pelos países, aqueles países chamados países expansionistas, ou os países que desenvolveram a expansão marítima, eles implantaram os sistemas coloniais na América. Quando se fala sistema colonial, a gente lembra que vocês estudaram que essa palavra sistema colonial vem do termo colônia, que está aqui no desenho, a colônia. E o sistema colonial ele era marcado pela relação entre metrópole e colônia. Eu trouxe até aqui uma imagem para você entender o que era a metrópole, tá? Olha aqui, a metrópole naquela época era os países, ou a capital dos países que dominava-se o sistema colonial. Eram as grandes cidades. Por exemplo, um exemplo para você. Portugal, ele não era o país, a metrópole, e ele não dominava o Brasil, então o Brasil era a colônia e Portugal a metrópole, certo? Agora só que voltando na imagem aqui, veja aqui, lembrando que vocês estudaram ano passado, o que determinava a relação entre metrópole e colônia? Era o pacto colonial que está aí no meio, Agora só que a princípio, lembra quando os países que desenvolveram a expansão marítima, eles buscavam metais preciosos. Era o produto mais importante que eles procuravam. Só que, por exemplo, para desenvolver, ou melhor, na realidade eles nunca pretenderam desenvolver a colônia. O objetivo deles a princípio era simplesmente explorar a colônia, Agora, voltando no mapa lá dos Estados Unidos, aqui, você vai perceber que os Estados Unidos aí, as 13 colônias antes, os Estados Unidos, ele é bem mais novo do que o Brasil. Segundo alguns historiadores, o Brasil foi colonizado, foi descoberto, segundo a visão dos europeus, em 1500. Os Estados Unidos foi em 1720, viu? Bem mais novo. Só que algumas pessoas, até os alunos, costumam dizer assim, ué, professor, se os Estados Unidos é mais novo do que o Brasil, por que os Estados Unidos hoje é bem mais desenvolvido? Aí a resposta vem aqui, pessoal. Olha, eu vou falar na linguagem de vocês. A resposta está aqui, devido ao sistema colonial que foi plantado lá, tá? Então, só que tem uma coisa que nós aprendemos no ano passado. A colônia, os tipos de colônia. Lembra que nós aprendemos que existe 2 tipos de colônia? Colônia de povoamento e colônia de exploração. A colônia de exploração, primeiro, o objetivo deles, ou seja, dos países, da metrópole, era explorar as riquezas que existiam na colônia. E aqui no mapa, na foto aqui, tem uma foto aqui, vem mostrando o que eles implantaram nesse sistema de colônia de exploração. Eles implantaram a famosa chamada o quê? O plantation, Ou alguns falam plantation. Às vezes os alunos costumam dizer plantation. Tá certo, que é em português, mas a palavra certa é plantation. Agora veja aqui quais são as características do plantation, Está mostrando na foto aí, Aqui, aqui é uma fazenda, é um grande latifúndio, onde eles implantaram tipo uma indústria, que você observa aí, Aqui abaixo, aqui, está o quem? O trabalho. Só que para facilitar, como eu peguei algumas imagens da internet, vamos ver aqui abaixo, veja.
Eu peguei essas imagens aqui, vocês observam aqui que nesse plantation ele era dividido em quatro partes, tá? Então, na realidade, era o quê? A grande fazenda, né? As características do plantation, ou as características da colônia de exploração. A grande fazenda e o trabalho era realizado pelos escravos. Observa aí, ó. Os escravos eram a base desse trabalho. Os escravos faziam tudo que era feito lá era realizado praticamente pelo escravo. Tinha pouco trabalho livre lá. Só que veja aqui, ó, a base deles, da economia deles, era a monocultura. Monocultura, você lembra que é a produção de um só produto. Tanto aqui, ó, veja aqui, ó, aqui no sul dos Estados Unidos, aqui, ó, eles implantaram a colônia de exploração, que os ingleses implantaram aqui. E não havia diferença dessa colônia de exploração para a que existia no Brasil, não, tá? Era praticamente a mesma coisa. Primeiro, a colônia de exploração, ela tinha que estar sujeita ao pacto colonial. Ou seja, ela tinha que produzir aquilo que a metrópole desejava. E aqui acima tem o quê? Tem as características, ó. O objetivo principal dessa colônia de exploração era abastecer a metrópole aqui, ó. Era abastecer o mercado da metrópole. Então, existia o seguinte, a metrópole mandava para essa colônia produtos industrializados, que nós falamos hoje, mas naquela época chamava produtos manufaturados, tá? E ela explorava as riquezas da colônia. Ou seja, a colônia mandava a matéria-prima. Qual era a matéria-prima principal que a colônia fornecia naquela época? Em algumas regiões, o açúcar, né? O açúcar era um produto básico, porque eles tinham o quê? A monocultura, ou a produção de um só produto, tá? Então, eles produziam, a princípio, o açúcar. Depois, eles passaram a produzir o algodão, tá? Como é o caso dos Estados Unidos. O açúcar e o algodão, certo? Agora, só que vocês vão observar aqui, por exemplo, isso aqui é a produção do açúcar no Brasil, né? Então, ele se produzia esse açúcar, que era muito valioso na Europa, e era vendido para abastecer o mercado externo. Então, para você entender, toda essa colônia aqui de exploração visava abastecer a Europa. Agora, por que ela era tão interessante? Por causa do clima. O clima dela era quente. Então, ela produzia coisas que não existiam na Europa. Então, ela foi criada com dois objetivos: fornecer matéria-prima e consumir os produtos que vinham da metrópole, certo? Essa colônia podia escolher suas leis? Não. Ela podia, por exemplo, escolher os seus governos? Não. E elaborar suas leis também não podia. Então, ela tinha o trabalho revisando. Essa aqui, colônia de exploração, a característica dela é o plantation, que era dividida em quê? Grande latifúndio, ou grandes fazendas, trabalho escravo e a monocultura, e visava abastecer o mercado externo. Já aqui, observando o mapa novamente, aqui no centro dos Estados Unidos e no norte dos Estados Unidos, já teve um outro tipo de colônia. Por que lá teve um outro tipo de colônia? Olha a imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro, a colônia aqui já teve a colônia que nós estudamos ano passado, a colônia de povoamento. A palavra povoamento vem da palavra de povoar. Então, essa colônia aqui, ela já era mais livre. Por que ela era mais livre? O clima era frio. Era igualzinho o clima lá da Europa. Então, o que se plantava nessa colônia aqui eram as mesmas coisas que já existiam na Europa. Então, o que acontece? Essa colônia aqui não sofria muita fiscalização do pacto colonial, não. Mas o que eles fizeram com essa colônia? Com essa parte dos Estados Unidos? Para ocupar essa região, eles enviaram para cá aquelas pessoas que davam problema na Europa. Lembra dos burgueses, que vocês já estudaram muitas vezes? E vocês viram aí o que os burgueses fizeram em alguns conflitos que aconteceu na Europa, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que vocês acabaram de estudar.
A Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, são revoluções causadas pelos burgueses, né? Esses burgueses, nesse período aqui, eles davam problema na Inglaterra. Então, por quê? Porque a religião oficial dos ingleses, lembra que vocês estudaram? Era o anglicanismo. Já esses burgueses, a maior parte desses burgueses, eram calvinistas, então tinha conflito religioso. Então, o que eles fizeram? Saíram dos Estados Unidos e vieram para essa região do norte e do centro dos Estados Unidos e passaram a ocupar ali e a viver ali. Só que já que eles vieram com outro ideal. Eles vieram de construir o seu próprio país. Agora só que já que essa colônia aqui, ela tinha mais liberdade, por exemplo, essa colônia aqui eles poderiam elaborar suas leis, eles poderiam escolher o seu governo, eles poderiam produzir as coisas para ele. Além dos burgueses, vieram também quem? Os camponeses. Lembra que vocês estudaram na Revolução Inglesa, lá quando vocês estudaram antes da Revolução Inglesa? Lembra dos cercamentos, né? Que alguns proprietários de terra passaram a cercar as terras para criar ovelhas, para poder vender a lã para as fábricas que estavam surgindo. Então, eles passaram a cercar as terras e muitos camponeses ficaram sem terra. Aí o que acontece? Qual foi a saída do governo inglês? Mandar essas pessoas para a colônia. E eles vieram para onde? Eles vieram aqui, ó, para a colônia de povoamento, tá? Só que observa aqui, ó, essa colônia aqui, ela é diferente do grande latifúndio. Ela é a característica principal dela é o pequeno latifúndio, ou a chacrinha que nós conhecemos hoje. Então o governo dava um pedacinho de terra para o camponês, ele vinha com a sua família, né, igual você observa na imagem aqui, ó, e eles passavam a cultivar nesse pequeno pedacinho de terra o que era necessário para eles, tá? Só que, por exemplo, na colônia de exploração era a monocultura. Aqui, já a característica principal deles é o quê? A maioria do trabalho livre ou assalariado, né? Que o trabalho era realizado pelo colono e sua família. E aqui, ó, é a monocultura. O que é a monocultura? Perdão, aqui ele já produzia a policultura, ou seja, eles produziam vários alimentos que seriam em benefício dele, tá? Em benefício do colono e da família dele. Então aqui, ao contrário da colônia de exploração, que era a monocultura, aqui é a policultura, ou a produção de vários produtos, como a gente observa na imagem. Só que nessa colônia aqui, por exemplo, eles praticamente não exportavam os produtos deles, não. Eles produziam para eles, tá? E, por exemplo, essa plantação, essa produção que eles faziam, eles vendiam no mercado interno, tá? Porque nessa colônia aqui, praticamente a Inglaterra não deu incentivo. Então, eles vinham com recursos deles mesmo, né? Foi feito tipo a reforma agrária. Aí eles, por exemplo, produziam e usufruíam para eles. O que sobrava, eles vendiam no mercado interno. Só que já que essa colônia aqui tinha liberdade, aqui, ó, os burgueses dessa colônia, os mercadores dessa colônia aqui, eles passaram a desenvolver um comércio fora da colônia. Veja aqui as 13 colônias, né? Aí eles passaram a desenvolver um comércio aqui, ó, com algumas ilhas da África, onde eles, por exemplo, levavam os produtos dele e traziam os produtos da África para cá. Não só da África, como outras regiões como as Antilhas. Aí vocês vão observar aqui que, por exemplo, eles usavam os próprios navios deles, os burgueses. Foi fácil para eles? Foi, sabe por quê? Porque ela observa aqui o mapa, ó. O comércio triangular deles trouxe várias riquezas para eles. Isso aqui nós estamos falando das colônias do norte e do centro dos Estados Unidos, né? Que até então tinha o nome de 13 colônias. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao processo de independência dos Estados Unidos, tá bom? E eu espero que vocês tenham revisado esse conteúdo, tá?